que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Você também pode cantar comigo esse mantra antes de iniciarmos o nosso encontro, o nosso tema, né? Porque o encontro já começou. Nós vamos cantando esse mantra tão bonito, que o Espírito Santo me ilumine para falar aquilo que Deus quer. Que o Espírito Santo também te ilumine para que você seja dócil e acolher essa presença do Senhor, essa palavra do Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Já vamos começar, já é 19h05, conforme a programação, né, que também me foi passada. Então, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Obrigada por aceitarem o convite e estarmos aqui juntos para este encontro. Agradeço muito a confiança, o convite do Padre Jonisson, que sempre me desafia a partilhar um pouquinho também da minha vida de fé, de tudo aquilo, né, que a minha congregação também sempre me apoiou e me ajudou na minha formação. Eu sou a irmã Márcia, filha do Sagrado Coração de Jesus, da mesma congregação da irmã Juscelie, né, que atua bastante também em nossa diocese. Eu moro aqui em Santiago e realizo a minha missão no Colégio Medianeira com mais 5 irmãs e a nossa equipe de gestão, de professores, de funcionários, né, com muita alegria. Também saúdo a todas as comunidades, capelas, né, o povo de Deus que está aqui nesse encontro. Nosso querido bispo, né, toda a sua comunidade, os padres aqui da minha paróquia, o Padre Alvano na pessoa aqui do nosso pároco e todas as lideranças também de nossas comunidades. Então, realmente muito obrigada. Como vocês viram, assim, eu não estou acostumada, né, a fazer live, a gente está falando assim na frente de um celular sem enxergar realmente vocês. Então eu não consigo assim falar e responder e olhar os comentários, mas eu prometo que depois eu vou olhar todos os comentários e vou procurar assim dar um retorno para vocês. Mas enquanto eu estou fazendo a colocação aqui, eu realmente não consigo e não tenho aqui outras pessoas também que possam me auxiliar, tá? Mas eu sei que vocês estão aí acompanhando de coração. Então um abraço do coração de Jesus, meu, das nossas irmãs, para vocês. Estamos unidos de coração e na oração.
tá? O Padre Jones me disse assim, irmã Márcia, não precisa esgotar o conteúdo, querer falar tudo de uma vez. Então a minha intenção realmente não é trazer novidades ou fazer uma palestra, né? Eu preparei nos últimos tempos, assim, rezando, olhando também para a minha pessoa, para a minha vida, para a minha missão, né? Sobre esse tema, porque no fundo todos nós somos catequistas, todos nós temos uma missão a partir do nosso batismo, não é mesmo? Então é uma partilha e quero fazer memória de algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já viram e já ouviram, mas fazer ressoar, fazer memória. Então hoje, nesse conteúdo, eu quero recordar com vocês que nós tivemos 5 lives anteriores, né, com nossos queridos sacerdotes, né, e outros momentos formativos também. Esses momentos formativos, essas lives já nos trouxeram, já nos apresentaram um bonito caminho de espiritualidade. Talvez, acredito que o que eu vou colocar um pouco seja uma junção de um pouquinho de cada coisa que já foi apresentada aqui nas outras lives. Então tivemos 5, temos essa live hoje e depois também vou comunicar para vocês a próxima, que vai ser muito interessante e muito boa também. Quero fazer memória da caminhada da nossa diocese nesses últimos anos que eu tenho a graça de estar realizando a minha missão nessa diocese, né? Então, desde 2016 a 2019, a gente vem trabalhando e eu participei de muitos encontros formativos na diocese, aqui também na minha paróquia, muitas viagens, muitos momentos de encontros, de retiros muito bons. E tenho certeza que vocês também participaram, né? Inclusive até assessoraram e realizaram palestras e encontros. Então nós começamos como diocese falando e trabalhando o ano da missão, depois o ano da vida, o ano da iniciação à vida cristã e o ano da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E este ano, então, a partir das diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, nós trabalhamos, rezamos e refletimos os 4 pilares essenciais da vida da comunidade, da vida da diocese, da vida da paróquia. Então, tenho certeza que vocês também participaram de formação, de momentos de reflexão muito interessantes e que foram apresentados, vocês vão fazer memória comigo, os 4 pilares. O pilar do pão, da palavra, da caridade e da missão. Olha só, 4 pilares essenciais: a palavra, o pão, a caridade e a missão. Um se une ao outro, se fortalece com o outro. Aqui, queridos amigos, gente querida, gente amada, nós estamos vendo aqui que as próprias diretrizes da ação evangelizadora e também do plano pastoral aqui da nossa diocese também nos apontam o caminho de espiritualidade do catequista e de todo cristão católico batizado, não é mesmo? Então, muito interessante esses 4 pilares que não são só para serem estudados, que não são só para estar presente nesse folder que foi feito tão carinhoso, tão bonito, mas faz parte da vida, da nossa vida espiritual. E por aí eu já começo então introduzindo o nosso tema. A espiritualidade, né, o tema que me foi então presenteado foi a espiritualidade do catequista, discípulo, formador de discípulos missionários. Então, além de ser catequista e ser discípulo, você, né, o catequista se torna então formador de discípulo missionário. E é a partir daí que nós vamos ver toda essa caminhada, esse itinerário espiritual. Para preparar esse tema tão abrangente, tão interessante, tão bonito, né? Que bom se pudéssemos estar de forma presencial, rezando, dinamizando.
Então, vou tentar fazer o possível também para tornar esse momento bastante vivencial com vocês, né? Que bom se pudesse ouvir vocês, mas eu tenho certeza que vai ressoar. Então, eu usei as diretrizes aqui da nossa diocese, do plano diocesano, de 2020 a 2023, que vocês encontram nas suas comunidades. Também importantíssimo o documento de Aparecida, riquíssimo, né? Que se for apresentar tudo que está aqui, né, levaria semanas ou acho que um curso de espiritualidade. O Ministério do Catequista, um livro também bastante interessante do Humberto Robson de Carvalho. O Diretório Nacional de Catequese, completo, interessante, vocês podem encontrar também em bibliotecas das paróquias, se vocês não têm, né, para estudar também, para aprofundar. Porque um lado é bom a gente estudar, né, aprofundar, e outro a vivência, uma que complementa a outra. O projeto, então, de iniciação da vida cristã da nossa diocese. E, claro, né, gente, não podia faltar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Além de outras coisas que eu procurei, assim, que eu procurei ler, que eu procurei aprofundar nesses últimos tempos para partilhar com vocês. Então, isso aqui que eu fui estudando. O que é espiritualidade? Podia partir dessa pergunta antes de entrar, né, num assunto específico. Nós vemos hoje que espiritualidade é uma palavra que está em alta, uma palavra que todo mundo gosta de falar, que é bonita, que a gente vê, nossa, a gente abre o Facebook e está em todos os lugares, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer o discernimento realmente de qual é a espiritualidade do catequista, a espiritualidade do cristão. E às vezes a gente vai para diversas correntes sem realmente saber por onde está nos conduzindo. Então, a espiritualidade em si, cristã, ela tem a ver com um sopro de vida, com o ruá, com a alegria, com a energia vital, com o sopro de vida, né? Fala de generosidade, de entusiasmo. Espiritualidade é um jeito de viver, de estar no mundo, é um estilo de vida, mas guiado e animado pelo Espírito Santo. Aí está, posso dizer assim, essa diferença, né? Ou isso que nos dá a nossa identidade de cristão católico, de catequista. Eu sei que muitos catequistas atuam também em outras pastorais e outras atividades na igreja. Então é isso que nos dá identidade, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados, né, ungidos e guiados por qualquer coisa, qualquer vento que nos sopra, vai para cá, vai para lá, não. Nós somos guiados, conduzidos a partir do batismo pela ação do Espírito Santo. E isso eu coloco assim, que a espiritualidade, independente das situações em que nós vivemos. Podemos estar num momento bonito, importante, né, da nossa vida, mas também podemos estar passando por um momento de dificuldade. Tudo é espiritualidade. Se eu me deixo guiar e ler e ver as coisas à luz de Deus, à luz do Espírito Santo. E eu gosto muito, gente, de uma frase do Papa Francisco que diz assim: muitas vezes os óculos para ver Jesus são as lágrimas. Então isso também é espiritualidade. Espiritualidade não está envolvido num sentimentalismo ou que eu tenho que sentir alguma emoção, né? Quantos santos passaram também pela noite escura, por momentos de aridez. Então a espiritualidade cristã também tem essa dimensão do gozo, da alegria, mas também de ver Deus em todos os momentos da vida. Vou falar um pouquinho dos horizontes, né, que nos apresentam a realidade hoje sem transcendência, né? O desenraizamento, que é uma doença social, uma coisa muito perigosa na sociedade. O que eu quero dizer com isso?
que eu estou em tudo, mas muitas vezes não pertenço a nada, não crio raiz, né? E a minha espiritualidade como cristão, como catequista, especificamente eu estou dizendo aqui, eu também posso ter aquela espiritualidade que vai conforme, né, o vento, podemos dizer assim, mas que não cria raízes. Ou essas raízes também que precisam ser fortalecidas, que precisam ser renovadas durante a minha vida. Então eu posso estar em tudo e não pertencer a nada. Então o convite que eu faço a vocês, porque eu também fiquei pensando, né, na minha vida, nas coisas, onde estão as minhas raízes da minha fé, né? Então, para que a gente não sejamos pessoas sem raízes e muitas vezes sem metas, que também precisamos ter raízes e metas nessa dimensão da nossa vida. Aí, o que pode ser barreiras hoje para uma vivência espiritual? O barulho. O barulho que eu digo aqui em diversos sentidos, da televisão, seja o celular, seja o cuidado excessivo com o corpo, que é importante, mas o espírito fica, né, a desejar. Aquele autoconhecimento que em torno de mim, eu estar bem, né, eu sou o centro, aquela imagem distorcida de Deus, a imagem distorcida de si próprio, da falta de autoestima. Aí eu não consigo também ver isso na família de um catequizando, naquele catequizando, a olhar para ele como Deus olha, né? E a perceber tudo o que ele é e o que ele possui como pessoa. Então eu também preciso fazer esta experiência. A superficialidade nos relacionamentos, né? Muitas vezes por redes sociais que nos aproximam, mas que muitas vezes também nos distanciam, porque às vezes as pessoas estão falando nas redes sociais dentro da própria casa, né? Então, e tudo isso e o ativismo exagerado que vai tirando esse tempo, para Deus, que vai nos roubando esse tempo do silêncio. E o silêncio não é fácil, né? O silêncio é esse silêncio interior, não é só a ausência do barulho externo, mas é um silêncio interior. Então é necessário ser vigilante para captar essa presença amorosa de Deus dentro de si e fora de si. Perceber os sinais, Deus fala. Muitas vezes em momentos de oração aqui na escola, né, a gente costuma dizer, eu sempre toco nesse assunto, né, com os meus amigos, as minhas colegas de missão, de trabalho aqui. Vamos perceber, Deus está mostrando o caminho, Deus fala. Mas se eu estou num ativismo, só numa correria e não procuro também ver os sinais de Deus, tudo passa despercebido. E aí, dentro desse contexto aqui que eu estou trazendo para vocês, espero assim que esteja ajudando também a vocês irem fazendo uma autoanálise, a vocês irem fazendo uma autorreflexão da própria espiritualidade, do caminho que vocês estão seguindo, porque exige, gente, renúncia. Exige renúncia. Experimenta ficar uns dias, uns 2 dias sem Facebook, sem tanto celular, para você ver como sobra tempo para outras coisas e a gente começa a perceber como aquele instrumento também ocupa tempos que seriam necessários para outras coisas que dão sentido à nossa vida. Então, diante desse contexto, eu trago para vocês as fontes da espiritualidade cristã. Né? Em que fonte você pode saciar a sua sede de Deus? Muitas vezes a gente busca essas fontes assim, ó, em coisas às vezes mágicas, né? Numa coisa bonita que está ali no Facebook, que ajuda sim, mas a gente fica buscando apenas nesse externo, ou buscando em certas, né, fontes, águas turvas, e não águas que saciam a sede, como a samaritana que encontrou Jesus. E Jesus primeiro a encontrou na beira daquele poço. Então Jesus que conversou, que acolheu a samaritana e que ofereceu a ela a fonte de água viva. Para nós, a fonte da espiritualidade cristã é a palavra de Deus, os sacramentos,
o testemunho da igreja, que a credibilidade da igreja são as suas obras de misericórdia. É o amor a Deus, o amor ao próximo. Essa dimensão vertical e a dimensão, sim, horizontal. Então, a igreja é chamada a ser o testemunho desse rosto da misericórdia. Nós temos a vida dos santos que nos ensinam realmente qual o verdadeiro caminho da santidade. Que a santidade não é perfeição, mas santidade é olhar a vida, né, ter metas na vida, seguir Jesus Cristo como discípulo missionário. Isso é ser santo. E se colocar nesse caminho com Jesus, que é um caminho também de graças, de alegria e um caminho de conversão. Também Nossa Senhora Maria, claro que não podia faltar nessa fonte da espiritualidade, a espiritualidade mariana, que é uma espiritualidade forte também do nosso povo de Deus, né? A padroeira da nossa diocese, aquela que nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então isso é lindíssimo da pessoa de Maria. Também nos aponta um olhar de espiritualidade para o catequista, para cada um de nós. Olha só, fazei tudo o que ele vos disser. Não é para fazer o que aquele lá está falando, aquele outro está falando. Aquele lá que talvez, né, é bonito, a gente admira e fala tão bem, muitas vezes está falando a palavra de Deus, né? Então, isso é bonito de Maria, fazer tudo o que ele vos disser. Eis aqui aquela que serve. E também a fonte de espiritualidade, o rosto dos nossos irmãos e irmãs, do nosso próximo, que começa por nós mesmos, que começa dentro da nossa casa, que vai para a comunidade, né? E próximo, já diz o Evangelho do Bom Samaritano, é aquele de que eu me aproximo. Então chega uma maturidade de fé, chega uma idade, porque existe a nossa idade, né? Você tem a sua idade, eu tenho a minha idade, né? O ano que eu nasci, que eu faço aniversário. Mas esse ano que eu nasci, que faço aniversário, nem sempre corresponde à maturidade da minha fé, né? Nem sempre corresponde à minha maturidade espiritual. Então, o caminho da fé, a maturidade espiritual, a gente vai atingindo até o final da nossa vida. Mas nós precisamos também crescer espiritualmente. Então chega um momento da nossa vida que a gente não fica só esperando, né? Que nos dê um abraço, que nos cumprimentem, que nos olhem, nos valorizem. É aquela espiritualidade que passa, existe essa fase sim, mas é aquela espiritualidade que passa pela gratuidade do serviço, onde eu sirvo com alegria e me torno próximo das pessoas, me torno próximo do meu vizinho, me torno próximo do sacerdote, próximo da minha igreja, próximo das coisas da minha comunidade, da minha igreja, né? Então já não espero mais que me convidem ou que digam, né, o que eu tenho que fazer, eu tomo a iniciativa. Então isso também é olhar o rosto do irmão e irmã. Como é que eu vou fazer isso? Saindo de casa, né? Agora a gente não pode, claro, né? Fique em casa agora, mas o Papa Francisco fala dessa igreja em saída, porque a partir do momento que eu cultivo, busco na fonte da espiritualidade saciar desse amor de Deus, de me conhecer, de buscar Deus, é natural que Deus me envie em missão. Eu já não vou por mim somente, eu vou porque Deus me envia, porque eu experimentei o amor de Deus. E Deus diz, agora vai e anuncia, né? Para que outros também experimentem em sua vida o amor, a graça, a presença de Deus. Então a missão, ela é consequência dessa experiência de Deus. E a missão se alimenta da experiência de Deus, e a experiência de Deus também vai se alimentando da missão. E isso é o Espírito Santo gerando vida na minha vida, gerando vida na sua vida, gerando vida na comunidade. Então, quem é o catequista nesse contexto que eu estou colocando, né? O catequista é alguém integrado no seu tempo.
Eu estou com ar condicionado aqui quentinho, eu estou com frio, então seca um pouquinho a garganta, né? O catequista é alguém integrado no seu tempo, que segue, que critica, que vê a realidade social à luz dos ensinamentos da igreja, não só daqui das suas ideias, do que ele já estudou, do que ele pensa. É alguém que faz ressoar a mensagem de Deus. Isso é muito bonito. Ele ressoa, né? Ele fala de Deus, ele pega a palavra, saboreia, experimenta, é maravilhosa, transformou a minha vida, me saciou e eu quero que outros também experimentem. Ele é discípulo, catequista é o discípulo. O que é essa palavra discípulo, que vem do latim, significa aprender. Né? O discípulo é alguém que transcende a si mesmo, ele quer aprender. Então ele não está ali num serviço para ensinar, ele está ali para compartilhar a experiência e está ali com certeza também para aprender a aprender. Ele está sempre aprendendo. A gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo de Jesus também, e tudo com Jesus se renova. E quando nós buscamos essa caminhada espiritual, por que a gente busca? Eu pergunto para você. Você busca uma caminhada espiritual para quê? Né? Os livros, tudo nos coloca que é para uma transformação interior. Transformação interior, não só para um bem-estar, mas para conhecer Jesus, né? Como Jesus conduziu a sua vida, como trabalhou para ajudar as pessoas, como viveu uma vida de compaixão, de generosidade, de paciência, de tolerância e perdão. Que Jesus é uma força indispensável, né, para essa espiritualidade autêntica. Então, eu busco a espiritualidade para me configurar a Jesus, né, para ficar sempre cada vez mais parecida com Jesus. Aí eu quero colocar para vocês, que eu chamo de pergunta fundamental. Gostaria que vocês também, a gente não tem muito tempo, né, pensasse na pergunta que Jesus fez. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Aquela resposta que vem, né? Que brota assim, que não vem de teorias, dos livros de análise, porque aquela pessoa falou tão bonito, não vem daqui, né? Quem é Jesus para mim? Então, convido vocês também, nesses dias, a refletirem sobre isso. Quem é Jesus para mim? E aí, entrar nesse diálogo com Jesus. É uma pergunta que não é fácil de responder e que ela atravessa os anos, os tempos, os séculos e está aí para nós. E cada momento da nossa vida, a gente tem que sentir Jesus que chega e dizer: agora, Márcia, quem sou eu para você? Todos os dias, quem é Jesus para mim hoje? Então, à medida que eu me aproximo para conhecer Jesus, Ele também vai me revelando quem eu sou. E a gente, nessa relação, o importante é a escuta, é o silêncio e a escuta, né, da presença de Jesus que se revela a mim. Então, é entrar nesse profundo processo de ouvir e ouvir, né, deixar que Jesus mude a minha vida, porque o encontro com Jesus transforma as pessoas, né? Então, eu posso até falar de Jesus para uma pessoa, posso encher o coração daquela pessoa de atração pela busca de Jesus, mas a experiência é dela, a experiência é de cada um. A gente fala daquele primeiro amor que vai se renovando sempre na nossa vida, e é importante que essa experiência se renove. Nossa, uma vez lá eu fui num retiro e tal, mas aquela vez eu fui naquele retiro e tal, foi ótimo aquele encontro. Mas renovar essa experiência de Deus com Deus, uma experiência que liberta, né? Que tira as ilusões, preconceitos, muitos fanatismos, medos, né? O domínio que nos cura, que nos liberta pela ação do Espírito Santo, né? A gente precisa dessa cura, dessa libertação de Deus. E é uma resposta
que traz assim essa raiz dessa busca sempre da nossa vida. É a busca que faz a gente crescer na espiritualidade, não é eu querer chegar até aqui e pronto, né? Nossa, já estou pronto, preparado, não é isso. E por mais que a gente ouve muitas vezes as mesmas coisas, não são as mesmas coisas porque nós não somos as mesmas pessoas, né? Eu não sou a Márcia do encontro do ano passado. Eu já vivi muitos momentos da minha vida desde o ano passado, daquele encontro que nós tivemos diocesano, né? Talvez se eu for falar, hoje eu vivo um outro momento, eu passei por muitas coisas bonitas, por muitos desafios, vocês também, agora nesse tempo de pandemia, tudo, né? Então, nós somos outros. A gente vai ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, essa palavra se renova na nossa vida, ela nos diz algo importante para o hoje da nossa vida e da nossa história. Então, mesmo o encontro de catequese, mesmo a partilha de uma criança, de um jovem, de um idoso, né? Eu vi também catequista trabalhando com crianças com síndrome de Down, com surdos, né? E isso é muito lindo, né? Porque eu acreditar que a semente do amor de Deus, da presença de Deus está nas pessoas, né? Então é despertar essa raiz, essa vontade de buscar o Senhor. E quando Jesus faz essa pergunta, ele nos dá um valor, né? Nos desperta a olhar com amor para nós mesmos, para o discípulo. Então, e nos leva à configuração com ele. Quem sou eu? Então, eu respondendo a pergunta de Jesus, eu vou vendo que é o Cristo da cruz e da ressurreição. É que o Cristo que me convida em todos os momentos da minha vida, a tomar a minha cruz e ir, vem atrás de mim, a segui-lo sempre com amor, com empatia e com compaixão. Esse é o configurar-se com o Senhor. E essa pergunta de Jesus exige uma resposta que vem de um silêncio das profundezas do coração. Então, algo também que coloco vocês de novo a refletirem, né, a rezarem sobre isso. E o que o silêncio faz com a gente, né? No meio de tantas coisas, informações, o silêncio harmoniza. O silêncio muitas vezes dá aquelas respostas, né? E testa a autenticidade das respostas que são dadas momentaneamente, ou rápidas, ou de um jeito superficial, né? O silêncio não. Ele vai aprofundando aquela experiência de Deus. E o silêncio, né, nos faz afirmar realmente quem é Jesus. E comunica essa verdadeira identidade de Deus em nós. Então, a gente acolher a experiência de cada um no seu tempo de vida, no seu tempo pessoal. Cada um já fez um caminho espiritual na sua vida, uns mais, menos. Mas a graça de Deus, o amor de Deus não se mede, né? Deus é 100% para todos nós. Não ama mais este, por isso a medida de Deus não é uma medida de utilidade, né? Ou de retorno do que você fez, então, ou do que eu faço. O amor de Deus é gratuito naquilo que a gente é, né? O amor de Deus está presente quando eu faço, quando eu deixo de fazer, né? Está presente também se eu digo assim, olha, eu não consigo ainda dizer quem é Jesus, assim, ele é meu amigo, ele é o amor da minha vida, né? Ele é o que mesmo? Então é uma pergunta assim bonita e que nos dá alegria de poder responder como cristãos batizados, servidores dele, do Senhor, né? Eu estou acompanhando aqui um pouquinho, né, uma linha de um material que eu preparei aqui com carinho para vocês, né? Então, Jesus, ele não quer ser assim reconhecido num livro bonito que logo a gente compra, né? Ou lá num vídeo bonito que a gente assistiu, né? Ele quer ser reconhecido na relação com os olhos do coração, quer ser reconhecido coração a coração, né? Como diz aquela história que o homem ia sempre numa capela rezar e um dia uma pessoa disse para ele assim: eu sempre venho na igreja e o senhor fica aí rezando, fica aí olhando ali para o altar, o senhor não traz nada para ler, o senhor não fala nada.
E daí essa pessoa respondeu, né, para esse que perguntou, mas é que eu fico olhando para ele e ele fica olhando para mim. Então chega um momento que o amor se expressa assim. Antes ele precisa de um caminho, de um conhecimento, mas chega um momento também que é isso. Eu olho para ele, ele olha para mim. Então, ouvir o Senhor, né, escutá-lo com os olhos, vê-lo e escutá-lo com o coração. Quando a gente começa a teorizar muito Jesus, a história, a vida de Jesus, né, na nossa vida, no livro que a gente utiliza, muitas vezes por uma catequese, subsídios e tal, a gente pode correr esse risco, né, de perder aquele tempo que é um encontro com ele, porque a gente fica lendo, a gente fala bastante, né? Eu também gosto de falar e de me expressar, e a gente perde aquele tempo que a gente diz, tá, Senhor, agora fala tu. E a gente é assim também nas relações interpessoais, né? Então eu falei, eu li, eu estudei, eu rezei, agora fala, Senhor. Aquela palavra bonita, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que a tua serva escuta. E aí ficar e escutar, não quebrar logo esse tempo em que o Senhor quer falar conosco. Então isso na experiência pessoal como no serviço que a gente realiza. Vivemos momentos assim da necessidade de falar, de se expressar, de desabafar, né? O falar, e nós estamos carentes de ouvidos, né? Que escutem e que acolham com o coração, e que não tenham respostas prontas, preparadas, formadas, né? Mas que acolham e escutem realmente com o coração. Então, fazer essa experiência com o Senhor, do encontro pessoal com Ele, da mente para o coração. Então, a gente já teve na Diocese também tantos momentos de formação sobre a leitura orante da palavra, né? Como ler a palavra de Deus, como ler a palavra de Deus, né? A leitura orante nos traz isso, trazer da mente para o coração. Eu preciso ler, preciso meditar a palavra de Deus, né, ter muito claro para também poder depois ouvir o que Deus vai dizer. Nós não podemos pular essa etapa e nos nossos momentos de orações, às vezes de um livrinho, de uma novena, de uma missa na televisão, né, ou de um programa de televisão que a gente perde esse tempo importante do ouvir o Senhor. Entender a pergunta de Jesus, olha que interessante, é entender para onde Ele quer nos levar. Não é interessante isso, gente? Achei bonito isso, olha. Entender a pergunta de Jesus é entender para onde Ele quer nos levar. Quem dizes que eu sou? Então vocês, nós somos discípulos de Jesus. Discípulo segue para onde? Para onde Ele está te levando? Para onde Jesus está me levando, te levando nesse caminho espiritual? Olha que bonito a gente poder refletir isso. Jesus que está te conduzindo? É Jesus que está te dando caminhos? É Jesus que está indo à frente e você, né, nesse segmento? Ou o que mesmo está nos conduzindo? Ou muitas vezes nos desviando desse caminho? Às vezes o desviar desse caminho, desse segmento, também nos traz sofrimentos, nos traz tristezas e decepções. Então nós precisamos sim ouvir, né, e seguir a voz do bom pastor que nos chama pelo nome e nos conduz. Então, em síntese, queridos, amados amigos, amigas, né, é um assunto assim que se deixar a gente fala, né, uma semana, porque é muito rico e cada ponto do que eu falo aqui daria muitos encontros. Mas em síntese, a espiritualidade do catequista vem do batismo, vem da fonte batismal, né? E essa fonte de batismo vivida na sua autenticidade nos convida a sermos educadores da fé,
né? Assumimos essa missão de educadores da fé, a nos colocarmos num serviço de comunidade eclesial. Isso também é bem forte, né? Eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a uma igreja, né? Como eu já disse lá no começo, eu não estou em tudo e não sou de nenhuma comunidade, não sou, eu comungo, eu faço isso, mas eu não estou em nada. Então, é difícil falar de uma espiritualidade cristã, ou de uma autêntica vivência espiritual, de um catequista, ou mesmo de um cristão, né, católico, e que não está enraizado em nada, né? Eu acredito que Deus age na vida das pessoas como Ele quer, com amor e misericórdia, mas falando no sentido da vivência do catequista, acredito que sim, enraizada no serviço da comunidade eclesial, né? Então, pela graça do batismo, o catequista entra na dinâmica do Espírito Santo e se deixa conduzir pelo Espírito Santo e se coloca no segmento do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos transforma para que cada vez mais nos pareçamos com Ele, atuemos como Ele e amemos como Ele amou. Então se torna uma marca do ser da pessoa. Então é o Cristo morto e ressuscitado, como eu venho colocando para vocês. Porque a gente pode correr um risco de apresentar um Jesus, né, que depois as pessoas se frustrem com ele, como muitos se frustraram na sua época, né? Que às vezes não é bem o Jesus que a igreja nos traz, o Jesus realmente dos evangelhos, mas um Jesus, né, talvez um pouco distorcido de algumas experiências pessoais, né? E aqui eu falo então do Jesus histórico, né? Que o catequista, a espiritualidade do catequista, aquele que professa a sua fé, que preserva essa espiritualidade do Jesus histórico e da história da caminhada da igreja e da comunidade, não de espiritualismos. Então pode ter as pastorais, os grupos, né, como se diz, a renovação carismática, os movimentos, grupos de jovens, né, identidades de congregações como Juventude Verzeriana, mas nós não podemos, né, fazer daquilo só um centro da nossa vida. Nós temos uma espiritualidade que nos leva a uma vida de comunidade, de comunhão com a igreja, uma comunhão trinitária, né? Isso é comunhão. Não é só aquele, eu sigo, né? Hoje na internet eu sigo tal pessoa, eu sigo aquela outra, e muitas vezes a gente se perde e se esquece de seguir Jesus, né? Porque a gente quer seguir aquele ou aquela situação, aquele jeito de rezar, aquele outro jeito. Opa, isso aqui que eu estou falando é para todos da igreja, né? É para todos nós, não é só para aquele grupo específico. Então, mesmo os pastorais, os grupos específicos, são convidados na sua espiritualidade a viver a comunhão. E não uma espiritualidade real, subjetiva, né? Eu tenho que ter os meus momentos, a minha caminhada. Mas aqui nós estamos falando de uma vivência de comunidade, só intimista, né? Mas sim uma espiritualidade enraizada no Cristo Mestre e Senhor, que é muito importante. E como eu já disse, a espiritualidade trinitária é o Jesus de Nazaré, nascido numa manjedoura, morto e ressuscitada. Então a igreja já existe há muito tempo antes da irmã Márcia. Os evangelhos também, Jesus também, essa pergunta fundamental de Jesus, ele faz ao longo dos séculos. Então eu posso dizer, quem sou eu, irmã Márcia, para chegar agora e achar que eu vou fazer como eu quero fazer, né? Então fica sozinho. E quem fica sozinho se perde na multidão, né? Então a gente é convidado sim a uma caminhada comunitária, e quanto mais comunitária, mais participativa, mais bonita eu dou certeza para vocês, e vocês também experimentam isso na vida de vocês. Então trago todos esses pontos para a gente fazer realmente uma reflexão e rezarmos aqui juntos e fazermos uma reflexão sobre a nossa caminhada. E também a missão da questão mistagógica do catequista. A mística
a gente pensa, né, que mística é os grandes santos, místico, quem sou eu para viver a mística? Mas nós somos, pelo batismo, como cristãos e também catequistas, viver a mística da profecia do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Então eu comparo a espiritualidade, né, com uma grande árvore, e os frutos dessa árvore, a mística é aquela seiva que corre, né? É essa mística que é aquela intimidade com o Senhor, né? Aquilo que Deus fala e revela a nós. Então na mística que se revela essa questão profunda e autêntica da vida espiritual do catequista, porque a mística não é uma questão de momento. Eu não sou catequista e não vivo uma espiritualidade, um momento de oração, né? Eu não vou ali à missa e vão em paz e que o Senhor os acompanhe, encerrou ali, cumpri meu compromisso, honrei meu compromisso e deu. Não é? A verdadeira espiritualidade, a verdadeira mística, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. O catequista, ele não é catequista aquele momento que ele está ali com as crianças, ele é, né? Ele é pela missão, pelo o seu ser, né, do seu serviço a partir do seu batismo. Então eu também sou, todos nós somos, só que hoje eu não sou catequista. Dessa comunidade eclesial, dessa comunidade de Santiago, tem diversos catequistas, né? Até a Janete era para estar aqui hoje comigo, mas devido à questão, né, da pandemia, de isolamento, então achamos melhor fazer assim. Mas eu não estou trabalhando na catequese, mas eu sou irmã, né? Pelo batismo eu sou convidada a dar testemunho da palavra do Senhor, do Evangelho, como discípula. Isso é em toda a minha vida. Não existe aquele momento que eu encerrei com aquela turma de catequese, agora eu assumo outra turma, aquelas crianças, ou seja lá, né, que pessoa for, já fiz o meu dever. Não. A mística de uma espiritualidade também autêntica nos leva a viver isso como vida, né? É vida na minha vida. Então, eu penso que isso também é algo bem importante para refletirmos. A vivência espiritual fará do catequista um mistagogo, aquele que faz caminho com o outro. Isso é lindo, né, gente? Que é capaz de tomar o outro pela mão e levá-lo também a um caminho de fé e experiência de Jesus Cristo. Gente, isso com as crianças, com a juventude, quando a gente tem uma experiência de Deus, né? Tem uma espiritualidade bonita na liturgia, a gente até sente, né? Quando as crianças não vão, as pessoas não vão, porque a gente sente que é tão bom, né? Então a gente tem vontade de que as pessoas estejam ali, de que a família esteja ali, que o esposo vá junto, netos, filhos, nem sempre a gente consegue, né? Mas assim, é bonito isso. Então, que leva a pessoa tomada pela mão a um caminho de fé e experiência de Jesus Cristo. Não é a minha experiência, é a experiência de Jesus Cristo. Então, na catequese, né, nós temos também aquele cuidado na nossa vivência espiritual de não colocar tanta coisa. Olha para Jesus, né? Não coloca tanta coisa que me distrai desse contemplar Jesus. E aí, levar o outro, a que experiência, né? Eu trago para vocês de tudo que eu li, mas a experiência concreta na minha vida é a liturgia. A liturgia, é a missa. Aí você vai me dizer, mas agora nós não podemos ir na missa, não tem liturgia. Mas a experiência está aqui, né? Eu encontro essa experiência do amor de Deus dentro de mim, porque ela já está em mim. Tem muitas pessoas, jovens e tudo, que não têm ainda essa experiência, né? Na liturgia se encontra tudo. Você quer falar de Deus, quer fazer a experiência de Deus, vai à missa, né? Você quer rezar, está se sentindo oprimido, não está se sentindo bem, ou está num momento que quer agradecer, vai à missa. Tem muitas formas, fontes de espiritualidade que eu falei, mas a liturgia, ela é primordial. Na liturgia, na missa, e tem outras formas de liturgia, de ritos, né? Mas na missa Deus já falou tudo para nós. É na missa que eu encontro, na liturgia, que eu encontro a palavra viva encarnada, que eu encontro o Cristo Eucarístico vivo presente ali. Então ali Deus me fala tudo. Se a gente perguntar assim, o que Deus quer me falar, né? O que Deus quer me revelar?
eu olho para Jesus Cristo assim, Deus não precisa me dizer mais nada. Será que Deus ainda precisa dizer mais alguma coisa para nós? E, né, é olhar Jesus, contemplar Jesus, deixar-se contemplar e amar por Jesus. Acredito que a liturgia é isso. E a liturgia não é satisfazer as minhas emoções, porque aquele dia eu chorei, foi tão bom, me senti tocada, não, né? Liturgia é aquele dia que eu vou, muitas vezes sem eu querer ir. Depois eu vou falar também um ponto que é importante. É Deus que se dá a mim independente do meu sentimento, da minha emoção. Isso é a verdadeira vivência do catequista. Por isso que a gente ainda hoje quer que as crianças, né, muitos levam o bilhetinho de presença. Eu também levava o bilhetinho lá, tivesse 3, 4 faltas, eu tinha que falar com os pais, às vezes nem fazia a primeira comunhão, né? Por um lado, isso talvez não caiba mais, se questiona, mas era bom, porque às vezes naquela disciplina é que Deus também se revela em alguns momentos, né, a nós também. Mas só se ter esse exemplo, né, nós vivemos um outro momento. Mas a liturgia, então Jesus está falando conosco e fala conosco. E aí pegar o outro pela mão, uma experiência forte espiritual, como aquele que forma discípulos missionários, que é o tema do nosso encontro, é consequência da vivência espiritual. Realmente ser catequista e não dar catequese. Eu vou dar catequese, eu sou a catequese, né? Eu sou o catequista, eu trago Jesus no meu testemunho de vida, eu vou passar um conteúdo, um conhecimento, mas eu também vou levar a uma experiência de Deus. E aí já diz o poeta, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu dizia antes para vocês que a partir do momento que Jesus me pergunta para mim quem é Ele na minha vida, Ele também me conduz. Se é Ele que me conduz, tudo bem, eu sei para onde eu estou indo e sei para onde eu vou conduzir aqueles que são confiados a mim na missão. Deixa eu olhar as horas aqui, né, que está passando as horas aqui, não posso, eu me empolgo, então já estou quase para encerrar aqui o nosso encontro, viu? E que é muito rico, que é muito importante também para a nossa vida. Então, continuando, né, sobre a vida de oração do catequista, é o que eu dizia para vocês, né? O orar, a oração, ela necessita de disciplina, de vivência, né? Porque a oração, também preciso de um lugar, preciso de um horário, preciso de um espaço, né? De preferência, eu pegar a palavra de Deus, talvez nem tanto o celular, porque já entra uma mensagem do WhatsApp, já entra uma coisa, mas eu vou botar uma música, já me distraio, né? Então, assim, silenciar e ter um ritmo de oração, ter um horário para oração, um lugar que tu vai rezar, e que as pessoas da tua família, que as pessoas também saibam que aquele é o teu momento, ou convide as pessoas para rezar junto, seja o terço, seja a leitura orante, faça a leitura orante de forma pessoal na sua vida, que você vai ver como é transformadora, como posso dizer assim, é terapêutica, né? O Espírito Santo na ação, a palavra de Deus é terapêutica, nos liberta, nos cura e nos compromete também, né, com as coisas de Deus. E aí eu trago para vocês essa palavra, que talvez muitos não conheçam, que é a sese. A sese espiritual na vida cristã é a disciplina. Aí tem uma frase que eu gosto muito, gente, que diz assim, ó: tenha disciplina, porque você nem sempre vai estar motivado a rezar. Então a disciplina não é ruim, né? Nos exercícios espirituais de Santo Inácio ele fala isso, né? Que a disciplina eu vou sem querer mesmo, eu vou sem vontade, eu vou por quê? Porque a minha fé me diz e sabe que Deus está ali. Teresa Verzeri, a nossa fundadora, Santa Teresa Verzeri, das Filhas do Coração de Jesus, ela diz: eu quero aquilo que quero e não só aquilo que sinto. Então, eu quero quando eu sinto, ou eu quero porque eu quero, independente do que eu sinto. Então vai ter momentos que eu sinto, vai ter momentos que não. Então a disciplina é o ritmo da vida espiritual do cristão, da oração, né? A missa também. Então a gente sai de um compromisso moral, ético, de prática que eu tenho que ir aos domingos, para uma prática de uma sese,
do meu caminho espiritual. Então isso é muito importante a gente também ter presente, né? Esse ritmo de oração, esse momento de oração, o que eu levo quando eu vou rezar, o que eu tenho rezado, depois que eu termino aquele momento de oração, que realmente é um momento de oração, como é que ressoa na minha vida esse momento de oração, né? Eu estou conseguindo rezar na minha casa, eu tenho meu espaço, eu tenho o meu santuário externo e o meu santuário interior, que eu fecho os olhos, eu consigo entrar profundamente lá dentro, né? E fazer essa experiência, né? Você tem um orientador espiritual, o padre da sua paróquia, uma irmã, uma outra pessoa preparada, de confiança, que possa também te ajudar no caminho espiritual, que possa te escutar no caminho espiritual. Isso também é muito bom e muito importante. Então a SESI é isso. E o caminho, que é um itinerário de conversão, ninguém está pronto, né? Não existe formatura para o catequista, não existe, né, um diploma de vida espiritual, que eu estou pronto como catequista. Então nós estamos, né, a Santa Teresa Verzeri diz também, eternamente, sempre matriculados na escola do Sagrado Coração de Jesus, para aprender dele, porque ele disse, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vir a ele aprender dele. E ele ainda diz, né, se você está cansado, se você está com dificuldade, né, o meu jugo, carrega o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Jesus tem aquela palavra, aquele convite, né, para todos os momentos realmente da nossa vida. E também essa espiritualidade que costumam dizer, né, das bem-aventuranças, das bem-aventuranças da espiritualidade do avental, aquela que Jesus, né, na ceia levanta da mesa, se veste, se cinge e vai servir. Essa espiritualidade que ressoa na vida de todos nós, de modo especial do catequista. E estou quase encerrando. Gostaria de trazer também sobre a vocação, a missão evangelizadora do catequista a partir dessa espiritualidade, que é realmente a espiritualidade bíblica. E tantos documentos da igreja falam lindamente do Evangelho, né? O Evangelho Gaudí e tantos outros, que fala então dessa experiência da paixão por Deus e da paixão pela humanidade. Então isso é um desafio para nós, que tem que estar muito unido, né? A paixão por Deus, que é a experiência também da samaritana no poço, né, que dialoga com Jesus e que recebe a água viva, mas também a experiência da horizontal, a vertical e a horizontal, a experiência do bom samaritano, que ao mesmo tempo que a samaritana encontra com o Senhor e vai anunciar com alegria, né, larga o seu balde e agora ela vai anunciar, e eles fazem a experiência deles mesmo com Jesus, o samaritano que passa, que vê, que sente compaixão, não basta ver, sente compaixão, se coloca no lugar do outro, faz a experiência e toma uma atitude, né? Se compromete. Então eu acredito que a nossa vivência cristã, a minha, tua como catequista é esta, né? Me colocar no lugar das famílias, me colocar no lugar dos catequizando, das realidades, para que muitas vezes eu precise até deixar algum conteúdo de lado para abraçar a vida daquele e daquelas que estão comigo. E acredito que às vezes no momento desse é que um catequizando, que uma família de um catequizando, ou que a comunidade tem a maior experiência de Deus, o acolhimento, né? Então é esse ícone da samaritana e do bom samaritano, movido pelo coração samaritano que vê e aproxima. Então, ser esse sal da terra e essa luz do mundo. E a partir da experiência de Deus, esse amor de Deus, é Ele que nos envia. Eu estarei com você sempre, sempre vou estar com você. Promessa de Jesus.
Então, em primeiro lugar, né, sintetizando, Deus fala para nós, para os catequistas. E o catequista é chamado então a dar esse testemunho. E o encontro com Jesus provoca em nós o acolhimento, uma maior serenidade de acolhimento de pessoas e de situações. Ele nos leva a um desejo de encontrar o outro, da mística do encontro. Assim aconteceu com a samaritana, assim aconteceu com o bom samaritano, né? A mística do encontro. E o encontro se dá onde? No pilar da comunidade. A comunidade que celebra a festa, que celebra o perdão, que celebra a palavra e realiza junto a partilha. Não é do meu gosto. A gente também tem que trabalhar muito isso. Não é do meu gosto, do meu jeito, né? Mas é a alegria de testemunhar, de estar com o outro. Então, esse caminho de espiritualidade que somos convidados a fazer, também através da iniciação à vida cristã, de todo esse processo, é um caminho gradativo, né? Não é um caminho pronto, é um processo. Então, eu não quero esgotar o assunto aqui, nem conseguiria jamais, né? Não é o objetivo, mas tudo isso que eu reflito nos coloca num processo, num caminho de espiritualidade. Nesse encontro pessoal com Jesus, né, e que nos vai levar para essa vivência na comunidade de uma igreja realmente concreta, nas suas obras de misericórdia, que eu faço parte, que você faz parte. Então é importante ter os olhos fixos em Jesus. É Jesus que te chamou. Pode ser que teve mediação, que um padre te convidou, né, que uma outra catequista te convidou, pode ser que você está dando catequese com outra pessoa, pode ser que você já está se achando já com uma idade que já não serve mais para dar catequese, né? É Jesus que te chamou. É na experiência de Deus, na experiência com Jesus, que Ele vai te perguntar: quem sou eu para você? Aí você vai dar a resposta da sua missão, do seu serviço, da tua realização, porque Jesus quer você. O que você vai fazer depois, né? O Senhor é que vai te enviar em missão. Então, o encontro da nossa vida com a graça de Deus. Então, finalizando um pouco, né, esse encontro, que bom se eu conseguisse aqui, olhando alguma questão que vocês colocam também, pelo que eu vi nas outras lives, nos comentários, né? Para eu poder interagindo, mas assim, ainda não tenho essa habilidade. Então, por isso que eu estou falando e não estou aqui, não consigo olhar os comentários. Tinha que ter alguém aqui olhando para mim. Mas espero sim ter chegado ao coração de vocês, muito mais do que trazer conhecimentos e fazer estudo, partilhar também a minha experiência com vocês. E em síntese, então, a caminhada do catequista é esta, da experiência de Deus, que é a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, a experiência da misericórdia de Deus, se colocar num caminho de conversão e caminha com a comunidade. Essa é a vivência do catequista. E não esqueça de cuidar da sua espiritualidade, de fazer o seu projeto de vida, que também é um tema bem interessante, projeto de vida do catequista, de se dar o tempo, o seu horário, o seu encontro com o Senhor, e de fazer essa caminhada espiritual tão bonita que todos nós somos convidados e convidadas a fazer. E Jesus, que veio nos dar vida e vida em abundância para todos nós. Então, vou encerrando esse encontro, agradecendo a presença de todos, me senti de coração em comunhão com todos vocês e tenho certeza que Deus fala na nossa vida e em nossa missão. E nesse tempo em que estamos vivendo, tão difícil, né, tão doloroso em muitas situações, vamos rezar uns pelos outros, né? Vamos rezar pelos nossos
catequizandos, pelas pessoas que Deus confiou para a nossa missão. Rezar uns pelos outros, cultivar sentimentos bons e olhar para Jesus Cristo, para a sua vida, para o seu Evangelho. Então, convido você a rezar comigo, encerrando esse momento de oração, um Pai Nosso, pedindo pela necessidade de cada um de vocês, pelas famílias de vocês, pela missão, que tudo isso passe logo, que possamos nos encontrar e também assim, as intenções de cada um de vocês nesse momento, de modo especial pela missão de cada um e de cada uma. Muito obrigado, gente. Deus de coração abençoe. Desculpa alguma coisa que de repente não saiu a contento, né? De algum de vocês. Eu fiz com muito carinho, primeira vez também que estou fazendo esse tipo, né, de serviço também de missão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, como diz Santa Teresa Verzeri, somente corações grandes são capazes de realizar grandes projetos por Jesus Cristo. Vou cantar só um refrãozinho aqui, que já passei, né? Pelo que eu vi, já passei bastante aqui do meu horário, que é assim. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Jesus te ama. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.